Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus por mais esse dia, em que o Senhor nos dá o privilégio de ter uma sombrinha, né? Está mais, aparentemente mais, pelo menos não está o solzão torando. Continua sendo abafado, mas o Senhor é conosco. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos porque essa semana Ele guardou e nos protegeu, apesar dos homens, apesar das situações, apesar das dificuldades, nós podemos estar aqui na casa dele. Semana passada nós finalizamos o tema da justiça e ira de Deus, um tema que as pessoas têm uma grande dificuldade de ler, de entender. Semana passada eu estava lá em Cuiabá e eu falava um pouco sobre a ira de Deus e as pessoas elas ficam assim: Deus se ira? Não é coisa do Antigo Testamento não? O Novo Testamento não é só graça, não é só bênção? E as pessoas elas não conseguem entender a figura de Deus. Elas acham que Deus muda. Eles acham que Deus ele vai amolecendo com o tempo. É como aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que eles pensam que Deus também ele vai amolecendo com o tempo, e na verdade não é isso que acontece. No dia de hoje nós começamos um novo capítulo dentro do Ser de Deus e seus atributos. É sobre a vontade soberana de Deus. Também é um tema complexo para os seres humanos, porque o ser humano ele acha que ele pode decidir, ele acha que ele pode orquestrar a vida do jeito que ele quer, e Deus fala, não é bem assim não. Alguns se convencem de que a vontade deles é superior a outras, mas Deus acaba mostrando por fatos da vida que nós não temos controle nenhum. Em certa passagem ele fala que a gente não controla a nossa altura. Em certa passagem ele fala que a gente não controla os cabelos que caem da nossa cabeça. Algumas cabeças caem mais cabelo, outras menos cabelo, mas caem. E ele controla isso. Mas o ser humano ele gosta de ter algum tipo de controle. Eu lembro que há uns anos atrás tinha uma propaganda da Pirelli, em que mostrava a propaganda do carro, aquele carro em alta velocidade, e aquele carro ele ia para um lado, ia para outro e não deslizava, aí aparecia potência sem controle não é nada, como se você tivesse os pneus Pirelli, você podia andar a velocidade que você quisesse, que você tinha o controle de tudo, e nós não temos controle de absolutamente nada. Essa semana caiu lá o avião lá em São Paulo, e morreu um monte de gente, as pessoas indo para um tempo de lazer, num resort, não tinha ninguém pensou nisso, entendeu? Mas a vida começou e acabou. A vida é assim. E nós vivemos debaixo da vontade soberana de Deus, e nada melhor do que você entender um pouco sobre essa vontade, que ela é soberana. Como um ser pessoal e moral que é, Deus possui vontade. E aí o primeiro parêntese que a gente tem que ter, algumas pessoas, eu já tratei isso pessoalmente, nós temos vontades, nós temos desejos, tá? Então a gente olha para situações e fala assim, eu tenho vontade de tal coisa, eu tenho desejo de tal coisa. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelos missionários, e a nossa vontade é que as coisas aconteçam conforme nós planejamos. Mas esta vontade às vezes acontece e às vezes não acontece. Mas não acontece do que acontece. Este ano não tínhamos planejado, tanto a minha família como a família do Sebastião, que os nossos filhos estivessem em outra escola. E fomos pegos aí no mês de outubro, no meio do mês de outubro, com uma falência da escola, e nossos filhos tendo que mudar. Não eram nossos planos, não era nosso desejo, não era nossa vontade. Mas quando nós tratamos de vontade de Deus, ela não pode ser comparada à vontade humana, porque a vontade de Deus ela acontece. Por mais que você brigue, por mais que você não queira, por mais que você lute, a vontade de Deus ela é soberana, e ela acontece quando Ele quer. Independente de você achar ruim ou não achar ruim, as coisas elas acontecem. E muitas vezes nós não entendemos, porque a nossa mente não é a mente de Deus. As coisas que acontecem, sem você querer ser fatalista, as coisas que acontecem nas nossas vidas, no nosso mundo, sim, são consequências em grande parte do pecado, mas na totalidade está debaixo do controle do nosso Deus. Por mais que você não concorde, por mais que você ache que a coisa é injusta, Deus, Ele controla como Ele quer. Então o primeiro conceito que você tem que entender é, a vontade de Deus, ela não é igual à sua vontade. A vontade de Deus, ela acontece. A vontade sua pode ou não acontecer. Tudo bem? Isso é importante.
Amém? Amém, glória a Deus. A sua inteligência exige que haja uma faculdade que o leve à ação, que é a vontade. Assim como sua inteligência e conhecimento são infinitos, também é a sua vontade. Esta é uma das perfeições infinitas e pertence à sua natureza essencial. A vontade de Deus é essencial nele. E a vontade dele se cumprindo, idem. Jó 42:2, abre aí. Aleluia. Segundo alguns estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia, Jó, depois de Gênesis. Jó 42:2. O senhor vai ler? Pode ler. Nos diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo podes, Todo poder. todo poder, e todos os planos. Quando você fala em planos, não é algo que aconteceu assim. Você está andando, você viu um buraco, você escapa dele. Não, ainda bem que eu escapei. Não, tudo de Deus, ele é planejado. As coisas que ocorrem nos dias de hoje foram planejadas antes da fundação do mundo. O seu caminhar, o seu viver, as situações que ocorrem, foram todas elas planejadas ou permitidas antes da fundação do mundo. E nós vamos falar do nosso caminhar. Nós temos dois tipos de vontade, e essa vontade que o André leu é a vontade diretiva de Deus, em que Deus fala, vai ser assim e assim vai ser, ponto. Mas eu não gosto, mas eu não quero, mas eu não estou afim, não importa, vai acontecer do mesmo jeito. As situações, elas vão sendo levadas para que aquela situação ocorra naquele tempo, naquela forma, daquele jeito, e pronto. Esta é uma das perfeições infinitas e pertence à sua natureza essencial. A sua vontade tem a ver com a sua natureza moral e com a sua soberania. Quais são os pontos que determinam a sua vontade? Primeiro, a soberania dele. Ele é soberano sobre tudo. Não há nenhum poder acima dele. O diabo não pode com ele. A vontade do homem, o presidente, a arma nuclear, nada suplanta o nosso Deus. Isso é uma condição. E segundo, a condição moral. Moral, nós já falamos que não necessariamente tem a ver com sexualidade, mas moral tem a ver com regras. E as regras dele estão aqui. Ele determina as regras do jogo. E é por essas regras que ele trabalha. Não porque ele fica refém, mas porque ele assim determinou. Eu quero determinar regras que são de acordo com o que eu acredito, com o que eu quero, e os meus filhos, as minhas filhas vão viver segundo esses padrões. Então a vontade dele é medida pelo moral e pela soberania. A nossa vontade não é medida pela nossa moral, e sim pela nossa satisfação. As pessoas passam por cima de pessoas porque tem desejos. Eu olho uma situação em que eu vou ser privilegiado, eu passo por cima do irmão Cláudio para que eu seja beneficiado. Eu não tenho padrão moral. O padrão moral é o que me satisfaz, Deus não. O padrão moral de Deus é muito bem definido, está nas Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você não sabe o padrão moral de Deus. Porque Ele é santo, prescreve as suas leis para que sejam cumpridas. Ele é o santo legislador, ele determina como as coisas funcionam. Essa é uma das expressões da sua vontade, porque ele é soberano, faz o que lhe apraz na vida dos seres humanos e no universo. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, mas eu não consigo enxergar, mas ela continua sendo boa. Mas aconteceu esse revés na minha vida, Deus permitiu, porque isso vai acontecer de uma forma boa, consequências boas. Nós somos que nem cavalos, nós andamos com aqueles tapas, tem um nome isso, eu não sei, tá? Aqui assim, Capricho. Não, cabeça aqui na boca. É um negócio assim, tem um negocinho aqui, não importa. Não, é um negócio assim para o cavalo nem olhar para um lado e para o outro, tá? A gente olha aquilo que está ali na nossa imediato, na nossa frente. Então eu olho para uma situação e falo assim, eu vou mensurar essa situação segundo o próximo mês, segundo o próximo ano. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço?
E aí você olha dentro do máximo de elementos que você tem, você toma a sua decisão. Normalmente a gente erra. A figura de Deus olha lá na frente, olha na eternidade, tendo como princípio maior a minha salvação e a sua salvação. Nada é mais importante do que isso, ponto. Ele determinou e aquilo vai acontecer. Vários sentidos da expressão vontade de Deus. A expressão vontade de Deus aparece muitas vezes nas Escrituras, mas nem sempre ela tem o mesmo significado. E aí você tem que tomar um cuidado com palavras na Bíblia. Palavras tiradas de um contexto, elas não têm sentido nenhum. As pessoas, elas gostam de puxar a palavra. A gente vê nos telejornais, aparece aquela folha embaçada, e aí o que ele quer mostrar? Ele pega e joga na frente. Aí aquela palavra, aquela frase fica visível, se você não sabe qual é o contexto. Ou seja, ele está mostrando o que ele quer que você veja. E muitas vezes você constrói o seu entendimento através de frações do texto. Uma das maiores dificuldades que o povo brasileiro tem chama-se interpretação de texto. As pessoas, elas gostam de ler pedaços. Elas gostam de ler um textinho aqui e um texto lá. E elas acham que vão entender tudo, e não vão. É algo que eu justifico, por exemplo, a pregação expositiva, que é a nossa pregação, que muitos tacam pedra, falam assim, João de novo, João de novo, João de novo. Eu desafio qualquer um a pegar um livro secular e leia a primeira página, a página do meio e a última página. Se você for correto, se você não tentar desviar esse teste que eu estou fazendo, você não vai conseguir contar a história que está aqui, do livro, não desse. E o nosso objetivo é entender o que está acontecendo dentro do livro. E as pessoas não interpretam os textos. E elas pegam palavras fora do contexto e criam suas doutrinas, as suas filosofias, e isso está errado. A palavra vontade tem muitos significados. A palavra vontade, mesmo em nossa língua e com relação a Deus, tem várias conotações. Ela pode significar, eu separei 5 delas. A primeira, a completa natureza moral de Deus, incluindo seus atributos como amor, santidade e justiça. Nesse caso, a palavra vontade indica uma constituição divina. E se você olhar a vontade nesse aspecto, você vai pensar no Deus como um todo. A ação do seu amor, a ação da sua paz, longanimidade, todas essas coisas. É uma forma de você ver vontade. A faculdade de determinação própria, isso é a capacidade de determinar-se para uma ação ou para formar um plano. Você pode olhar a figura divina de Deus como um todo, mas também como você pode olhar como uma ação dele. Ele veio e agiu no Egito, derrubou os deuses do Egito, ele executou a sua vontade. Foi uma coisa ligada a um verbo de ação. O produto dessa atividade, isto é, o plano ou propósito predeterminado, não é o todo, não é a ação, mas é a conclusão, o resultado. Por que o povo do Egito o povo de Israel saiu do Egito? Porque foi a vontade de Deus. Você entende que a palavra, ela não tem sentido se não estiver dentro do contexto? A regra de vida traçada para as suas criaturas racionais, e Deus tem uma vontade, um plano para você, desde antes de você nascer até o fim dos tempos, e você não pode mudar isso. Isso não quer dizer que você é um robô, não quer dizer que você é uma marionete nas mãos de Deus, mas que você está debaixo da vontade dele, em que ele não permite que você tome certas decisões para que o propósito dele final se cumpra. A expressão do prazer ou do deleite de Deus, e aí é uma conclusão depois da vontade, em que ele cria todas as coisas. Por exemplo, ele fala, porque eu fiz esse plano, porque espelhou a minha vontade, e eu criei o ser humano, eu criei a natureza, eu vi que era bom, a minha vontade se cumpriu. Características da vontade de Deus, você pode me interromper para falar alguma coisa, não é um monólogo não, tá? Que era bom, mas depois ele se arrependeu. Não, a função arrependimento não é arrepender no sentido de humano, é a mesma condição de vontade. Quando você pensa em vontade humana, eu vou retornar. Quando você pensa em vontade humana, a vontade humana pode acontecer e não acontecer. A vontade dele sempre acontece. Quando você pensa na palavra arrependimento, se você pegar o arrependimento humano, é porque fez algo errado
Ele está querendo voltar atrás. A condição de arrependimento, tradução na Bíblia, ela não quer dizer arrependimento de ter feito algo errado, e sim de pesar. Apesar de eu te dar todas as condições para você agir dessa maneira, você agiu de outra. Dentro da vontade dele, ele sente um pesar. Não é porque ele fez algo de errado, e sim porque ele sentiu um pesar no coração. Apesar do ser humano ter todas as condições de estar no jardim do Éden, estar com toda a bênção que é viver dentro desse planeta Terra, mesmo assim, ele quer agir da vontade dele, da forma dele, e Deus se sente, de uma maneira para a gente entender, triste, mas não pegue essa tristeza como a tristeza do homem. Insatisfação. O pesar, eu acho que é uma palavra mais adequada. Insatisfação pode ser, mas não podemos puxar para o arrependimento humano, porque senão você vai olhar para a figura de Adão e Eva, Deus errou. Você vai olhar para a figura do dilúvio e falar, Deus errou, e Deus não erra. Nós partimos de uma premissa de que Deus ele é perfeito e ele não erra, sim? Tradução não foi correta, tradução. O que acontece, Edilene, é que quando você trata das coisas divinas, é difícil você encontrar palavras que façam referências ao divino. Quando você olha, por exemplo, o texto de Ezequiel, que é um texto que eu sempre cito, quando o profeta Ezequiel, ele olha para aquela criatura, que é o que está lá em Ezequiel capítulo 1, 2, 3, depois ele vai aparecer lá para o capítulo 20, um pouco para frente, aquele homem ele tem uma visão de um ser que tem olhos por fora e por dentro. Ele olha para um ser que não toca nos chãos, mas que ele anda com rodas. Ele não consegue explicar, porque ele nunca viu. Então o que ele faz? Ele tenta da melhor maneira possível, ele tenta visualizar aquilo e tenta passar para a gente. Uma outra situação bem interessante, Pentecostes. No livro de Pentecostes, quando Jesus Cristo morre e ele ressuscita, ele fala, vão orar, aguarde até que haja a manifestação do Espírito Santo. Cumprimento de Joel, capítulo 3. E aqueles homens ficaram em contínua oração no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. E aí, num certo momento, aquele texto fala que eles ouviram um barulho como de um vento. E eles viram línguas como de fogo, porque ele não consegue discernir o que é aquele barulho. Não é um barulho como qualquer outro que ele viu. Parece de vento. O que o ser humano fala? Um vento. O que ele fala? Língua de fogo. Não é uma língua de fogo. O que ele olhou parecia uma língua de algum animal, mas de fogo. Então é uma forma da pessoa fazer. Quando ele vai traduzir uma palavra como essa, não tem palavra nenhuma que defina. Aí o que ele faz? Ele procura dentro das disponíveis e ele fala assim, eu acho que é essa. Por isso que traduções elas são passíveis de erro. O que é perfeito são os escritos originais. E aí nós temos que aprender para que nós possamos ler de uma forma correta. Tudo bem? Só um minutinho. Tudo bem, Edilene? Sim. Tá? Só o André lá na frente. Fale, André. Pastor, é a mesma coisa assim, sobre interpretar essas coisas assim. João, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele não sabia expressar o tamanho do amor. Ele falou assim, tal maneira. Né? Então, quer dizer, é uma forma, ele não tinha, na nossa mente, não cabe medir o amor de Deus. Então, ele teve que usar alguma coisa, ele usou tal maneira. Entendendo que, quando você fala de João, entenda que o problema aí está na tradução daquilo que foi feito, e não no escrito original. Então o problema não está com o João, o problema está em quem traduziu. Em que ele tenta jogar para uma língua como o português, que é uma língua complexa, e ele tenta colocar uma palavra. Se a gente soubesse grego e hebraico, você vai ter um entendimento muito melhor. Porque você consegue olhar o verbo e você vai ver que há várias qualificações. Então, por exemplo, na Bíblia aparece assim, fulano matou. Se você fosse no texto hebraico, e eu não domino o hebraico, se Deus me permitiu, ainda algum dia eu vou estudar, você vai ver que só de você olhar o verbo, se ele é pretérito, passado, sei lá, as funções verbais dele, você vai identificar se a pessoa matou com crueldade, se não matou. Lá está dizendo. O problema é que o tradutor ele traduz literalmente matou. Aí você não sabe se a pessoa matou porque foi legítima defesa, se foi sem querer, se foi com requinte de crueldade, mas no original está escrito.
dos Reis? Sobre Apocalipse. Eu leio Apocalipse e eu vejo o apóstolo falando hoje que eu me pergunto, o que você ouviu? O que você viu? Ele tenta dizer, mas você realmente não alcança, eu não consigo alcançar. Porque ele está dizendo uma coisa e de repente ele vai para outro lado. Aí eu imagino da dificuldade que ele teve de reconhecer coisas lá no céu que ele deve ter visto, que ninguém viu até hoje, nem ele deve ter visto. E como é que ele ia explicar? Apocalipse. Apocalipse é um livro que tem um fator a mais. Além de tudo isso que você falou dos reis, da dificuldade, de coisas que viu e não entende, nós temos um detalhe que é o seguinte: nós, quando lemos as escrituras, eu estou fora do tema da vontade, hein? Eu estou respondendo algumas dúvidas de vocês, hein? A gente vai voltar. Quando você lê as escrituras, você tem que entender que cada livro tem uma forma de ser lido. Se você lê Caras, você não lê como Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense. Como você não lê um livro de Machado de Assis, como você não lê um livro de história do Brasil, história do Brasil, do planeta. São formas de você ler diferente. Se você lê um poema é uma coisa, se você vê um filme de Guerra nas Estrelas é outra coisa. E quando nós pegamos a Bíblia para ler, nós fazemos o quê? Lemos da mesma maneira. O livro de Apocalipse, ele é um livro apocalíptico, é uma forma de escrita, em que além de ser apocalíptico e fala das coisas que você está falando, que são coisas inefáveis, que eu nem sei o que é isso, mas eu achei uma palavra bonita, né? Inefáveis, entendeu? Inefáveis quer dizer que você não sabe dizer como que é. Além disso, ele é um livro simbólico, porque esse livro de Apocalipse, ele é direcionado às 7 igrejas da Ásia, que estava vendo o quê? Perseguição. O Império Romano estava matando todo mundo. Então, aquele livro, ele era simbólico, como se fosse codificado, para que os cristãos entendessem, mas o romano pegasse, mas que é isso? Rua de ouro? Não é rua de ouro literalmente, é uma simbologia, tem um fator a mais. Voltando para a vontade de Deus. Características desta vontade. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Helena? Tudo bem? Beleza? Vontade de Deus é essencial nele. É algo que faz parte dele, não divide. Como o amor, como a misericórdia, como a longanimidade e todos os atributos que nós vimos. Nosso Deus, ele é composto de atributos que se sobrepõem. No nosso caso, não é assim. Eu sou amor com a dos reis quando ela faz o bem para mim, mas se ela não fizer o bem, eu faço o mal. Eu não consigo manifestar o bem e o mal, entendeu? Eu separo. É como se a gente virasse o chave, seletor. Você vai lá no ventilador e fala, eu quero posição 1, quero posição 2. Deus não. Ele consegue manifestar sabedoria, o amor dele com sabedoria debaixo da ira. E ele mistura tudo e faz tudo de uma maneira perfeita. A vontade de Deus é mais um atributo que é essencial nele. Precisa existir. Precisa existir. A vontade de Deus nunca pode ser separada dele. Deus não existe sem a sua vontade, pelo fato dele ser um ser pessoal, inteligente e sábio. Todos os cristãos sabem que Deus tem uma existência triuna: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em um só apenas, em um ser apenas. Não há a figura da divina de Deus sem a figura de Deus Pai, sem a figura de Deus Filho e sem a figura de Deus Espírito Santo. São 3 pessoas em uma só. Nossa mente não entende isso. Nós temos um princípio da física que é, se eu coloco este copo aqui em cima deste porta-copo, eu não consigo colocar esse negócio aqui em cima. Eu não consigo colocar essa folha. É um princípio físico. 2 copos não ocupam o mesmo lugar. Tá? Nós temos esta lei, que é a nossa lei natural. Para Deus essa lei não vale. Eles ocupam no mesmo lugar a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles subsistem em 3 pessoas, mas não possuem 3 vontades diferentes. Mais complicado ainda, são 3 pessoas, são 3 seres com 3 funções diferentes, que habitam no mesmo lugar, compõem o mesmo ser, mas a vontade é uma só. Por isso que quando Jesus Cristo, ele fala, me agrada fazer a vontade do meu Pai, ele não está falando que ele não tem vontade. Aleluia. Se a gente fosse traduzir de uma maneira diferente, me agrada fazer a minha vontade. Mas ele está numa condição de homem, em que ele está ali naquele momento, complica mais ainda.
Além de ser Deus, ele é homem. Ele consegue ser 100% Deus e 100% homem. Mas ele está ligado na vontade de quem? Da figura triuna de Deus. Então quando você lê Jesus Cristo falando, agrada-me fazer a tua vontade, e as pessoas pegam um texto como esse para falar assim, Jesus Cristo é menor do que Deus, aí é o erro. Porque ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Apesar dele ter se despojado de toda a sua glória, a sua majestade, ele continua Deus. É como se, por exemplo, você tivesse uma carteirinha da polícia militar, ou sei lá, capitão da polícia federal, e tivesse no bolso. Um exemplo bem grotesco para você, hein? Você vai passar numa blitz, o cara te para. Se você tirar aquela carteirinha, você vai olhar para o cara e falar assim, você sabe o que você está falando? Eu sou coronel, eu sou tenente, eu sou major. O cara fala assim, não, o senhor pode ir embora. Ele continua com a carteirinha no bolso e fala, bom dia, policial, em que eu posso ajudar? Desce do carro. Ele desce com a carteirinha. Abre as pernas, põe a mão na cabeça. E ele põe. Mas se ele quiser qualquer hora puxar a carteira, ele puxa. Mas ele faz o quê? Ele se submete a algo. Jesus Cristo tem a mesma condição. Ele como homem, e nós estamos finalizando João, ele como homem, ele fala, eu me submeto. Pedro pega a espada e... Pedro, não é assim. Quem vive pela espada, morre pela espada. Em certo momento ele fala, se eu quisesse eu chamava 3.000 anjos aqui. 3.000, anjo, destruía tudo. Mas o que ele faz? Ele se mantém submisso à vontade divina de Deus. Aleluia. É verdade que todas as pessoas possuem uma vontade, mas as pessoas do ser divino não possuem vontades diferentes. Se nós fôssemos levantar aqui qual a vontade de cada um ia escrever uma coisa totalmente diferente. É que nem música. Eu coloco um sistema de som aqui na igreja para o período de intervalo, aí eu falo assim, gente, vamos colocar uma rádio. Qual que você quer? Pronto. Confusão está criada. Bom, não vamos para o rádio. Que ritmo? Cada um tem uma vontade. Mas se fosse possível essa comparação, de você colocar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa mesma sala e falasse assim, que música nós colocamos? Eles iam repetir, sabe que nem Jogel? Os três ao mesmo tempo. Você gosta disso? Não gosto, os três falavam. Gosto, era algo uníssono, que é algo que é esperado na nossa adoração, que é algo esperado no nosso agir como corpo de Cristo. Assim como a mente de Deus é uma, assim também é a sua vontade. Mente e vontade são próprias da natureza divina e numericamente são uma, e a mesma nas três pessoas do ser divino. Diferentemente, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, possui duas vontades, cada um segundo a natureza. Ele possui uma vontade humana e a outra divina. Se Deus não tivesse uma natureza 100% humana, o sacrifício dele tinha sido sem sentido. É a mesma coisa que pegar uma pessoa que está acostumada a ficar sem se alimentar e colocar ela para fazer um jejum. Jesus Cristo, ele como homem, ele padeceu todas as lutas e dificuldades que eu e você padecemos, e ele sofreu realmente. Quando as pessoas o rejeitaram, ele sentiu angústia no coração. Quando o Pai se afastou dele, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele, ele realmente ficou desesperado e gritou, Deus meu, por que me abandonaste? E não foi apenas uma frase, ele deu um brado não de vitória, um brado de desespero, porque ele não conseguia enxergar o Pai, ele sofreu aquilo. A figura de Cristo, ele tinha duas vontades. E por que ele venceu? Por que Jesus Cristo ele não sucumbe como eu e você? Porque o espírito dele foi sendo alimentado. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em todas as coisas. A diferença é que eu caio, você cai, mas ele não cai. Aleluia. Por que nós sofremos tanto? Porque nós alimentamos a nossa carne. Nós fazemos a nossa vontade. Nós cumprimos o que nos agrada. E aí o que acontece? Quando as lutas e dificuldades da vida vêm, nós não temos autoridade espiritual para fazer como Jesus Cristo, para suportar aquela luta e dificuldade. A gente faz o quê? Entra em desespero. O desespero é falta de Deus.
a pessoa não tem em quem se segurar. É como pegar eu, que não sei nadar, jogar no meio do Lago Paranoá. Desespero. Você pode tentar de algum jeito, bater, fazer cachorrinho e tal, mas na hora que você vê que você está perdendo as forças, vai ficando desesperado. Tenta, ou melhor, não tenta, é uma coisa retórica, né? Tenta salvar alguém que está se afogando. Quando você chegar perto da pessoa, você vai falar para a pessoa assim: fica calma, eu cheguei. Se você não tomar cuidado, você vai tomar uma cotovelada na cara, porque a pessoa está em desespero, e você vai morrer junto com ela. Com Jesus Cristo não ocorreu isso, porque ele estava preparado. Aleluia! Ele possui, Jesus Cristo, ele possui uma vontade humana e outra vontade divina. Portanto, porque ele tem duas naturezas e a vontade é própria da natureza, ele também tem duas vontades. Ora, podemos perceber nele uma vontade e ora outra. Mas como a natureza do ser divino, que é triuno, é uma só, ele possui uma só vontade, ou seja, aquela vontade acaba sendo superior à vontade humana dele. A vontade dele não era ficar tomando chicotada, a vontade dele era chamar os anjos e acabar com aquele povo. Mas o que ele faz? Se submete à vontade divina. Segundo, a vontade de Deus ela é eterna. Interessante da vontade do homem é que ela passa. Você olha para uma situação e fala assim: eu quero, este carro vai me satisfazer, esta viagem vai me satisfazer, esta roupa vai me satisfazer. Estamos chegando na época do shopping, do Natal, e você vai lembrar do shopping, quando as pessoas saírem com aquele monte de sacola do shopping, o repórter vai falar assim: você gastou bastante, né? Aí a pessoa vai olhar e falar assim: eu mereço, eu não consegui resistir, eu preciso disso. Interessante que quando chegar janeiro e ela tiver que pagar a prestação do IPVA, IPTU, ela vai falar assim: por que eu gastei? Aquilo que era a vontade dela, que era superior à sua vontade, passou. Vontade é uma coisa boa porque ela passa. Por isso que as nossas decisões não tem que ser decisões tomadas agora. Se você não comprar agora, se você não aproveitar essa oportunidade agora, já era, já perdeu. Não existe isso. Nós temos que entender que Deus tem controle sobre todas as coisas. Algumas coisas você tem que orar mais, outras menos. Mas se você tomar uma decisão de rompante, em regra, você se machuca. Você compra uma coisa que você não precisava. Você gasta um dinheiro que você não precisava. Isso acontece muito em restaurantes, em festas, em toda sorte de coisas. A pessoa estoura o orçamento e depois ela fica desesperada. Como que eu vou lidar com isso? Não sei. A vontade de Deus ela é eterna. Se Deus é um ser eterno, tudo que se relaciona aos seus atributos também é eterno. A vontade de Deus é relacionada ao seu conhecimento. Tudo que Deus prescreve para que o homem faça foi formulado na sua mente eterna, e isso aconteceu antes da fundação do mundo. Foi um plano tremendo lá atrás. Já se olhou todas as opções. Ele, além de ser um Deus presciente, o que é presciente? Ele olha para passado, presente e futuro como uma coisa só. Também ele pré-ordena. Ele não só observa, porque ele podia ser um Deus que ele estava sobre tudo, ele cruzava os braços. O irmão Cláudio está indo, vai pisar no buraco. Está indo, pisou, caiu, quebrou o pé. Ele ordena: olha, não vai acontecer assim, esse buraco está lá, vai acontecer, mas eu não vou deixar. Alguma coisa vai acontecer. A Shirley vai aparecer lá e cumprimentar o irmão Cláudio e falar assim: vou dar uma carona para ele. E aquilo não acontece, porque ele não ordenou. Ele é presciente e ele pré-ordena. Ele, antes da coisa acontecer, ele fala: vai ser assim. A vontade de Deus está relacionada ao seu conhecimento. Tudo que Deus prescreve para que o homem foi formulado na sua mente eterna. Tudo que Deus faz na história foi determinado na eternidade. Sua vontade apenas é executada na história do mundo, mas tudo que há no mundo
mas tudo que há no mundo, que é produto da sua vontade, foi arquitetado antes do tempo existir. Atos capítulo 15, verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Quando ele fala séculos, ele não está falando temporal literal, ele está falando uma unidade de tempo, a gente ter referência. Ele está falando, ele está dando a você a conhecer o plano dele agora, mas isso aí é lá de trás. Quantas coisas nós fazemos, nós criamos planos, e às vezes os nossos familiares falam, poxa, você nem me falou, mas você já tinha feito esse plano. Deus, ele faz os planos dele antes da eternidade. E ele vem dar a conhecer para nós no tempo presente. Mas já foi programado. Nada escapa, por mais que você não entenda. E é legal quando você vai por exemplos mais agressivos, como por exemplo, Torres Gêmeas. Queda da Torres Gêmeas, faz quanto tempo já isso? Quase 20 anos. Estados Unidos nunca pensou que um avião ou vários aviões iam entrar dentro do espaço aéreo dele e fazer aquilo que eles fizeram. Deus sabia? Claro. Ele pode ter tanto determinado, como ele pode ter permitido, segundo um propósito dele. Nós não conseguimos entender, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o propósito de uma guerra do Vietnã, uma guerra do Camboja, uma guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Eu não consigo entender a perseguição dos judeus. Eu não consigo entender a queda de Jerusalém. Eu não consigo entender, mas ele continua no controle. E aí cabe a gente fazer o quê? Se possível entender, se não aceitar. E continuar não numa condição fatalista. Agora eu vou cruzar meus braços. Se é a vontade de Deus, que aconteça. Não, eu tenho a minha responsabilidade. Eu estava repreendendo um pastor ontem. Um pastor amigo meu. Em que ele saiu de uma igreja. E várias pessoas o procurando. Para abençoar. E eu falava para ele. Eu falei assim, olha. A gente na nossa igreja, uma igreja pequena. Mas a gente tem como te auxiliar. Vamos montar alguma coisa? Se aluga um salãozinho. Trabalha secularmente que não dá para a gente bancar você. E aí ele ficou pensando e não fez nada. Ontem eu repreendi, eu falei para ele assim, você está sofrendo, a sua família está sofrendo, o reino de Deus está sofrendo, porque você não toma decisão nenhuma. Nós temos que entender que Deus controla todas as coisas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos responsabilidades. Isso não seria muito fácil. Eu cruzava meus braços, falava assim, eu sou sacerdote de Deus e pronto, agora Deus ele tem que vir, tem que fazer chover maná, e ele pode fazer, mas se ele quiser. A sua presciência, saber o conhecimento de todas as coisas antes, tem sua origem na sua vontade decretiva, e aí a gente começa a trabalhar as vontades de Deus, que é uma vontade que ele decreta, é assim. Vai acontecer desta forma, desta maneira. Hoje, é lógico que não é esse exemplo, mas hoje a irmã dos reis que estava enferma e não conseguia vir, ela vai vir, porque ela precisa ouvir algo. E por mais que a dos reis não queira vir, ela vem. É uma vontade decretiva. E aí nós temos a outra vontade que nós vamos trabalhar na frente, que é a vontade permissível. Eu tenho um certo grau de liberdade. Mas vamos continuar na vontade de Deus, que é eterna. Sua origem é a sua presciência, isto é, o conhecimento antecipado que ele possui de todas as coisas, tem a sua origem na sua vontade decretiva, que é determinada antes de haver mundo, porque os seus decretos eles são eternos. Se o seu conhecimento é eterno, certamente também a sua vontade ela é eterna. Vontade de Deus ela é poderosa, acima de qualquer poder. O ser humano, ele decide mexer nas ações, ele decide fazer um golpe. Agora Deus não vai conseguir agir mais. Engano.
Deus, Ele tem uma vontade que tem um poder acima de todo o poder. Ele é acima de toda autoridade. Sobre Jesus Cristo é declarado, Ele é cabeça. Olha um versículo complicado para as pessoas pentecostais. Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e toda potestade, toda força. Está lá, não olha com cara feia não, porque ninguém escreveu, não fui eu não. Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e toda potestade. Ele está acima. Ele está acima. E as pessoas continuam achando que a guerra, ela é uma guerra de igual para igual. Satanás, ele está lá com o demônio escondido atrás da moita. Deus! E Deus assusta. Essa é a figura que as pessoas entendem de Deus. A vontade de Deus não pode ser resistida. Se Deus fala é assim, é assim. Como é que é o exemplo do peixe lá, Seba? O peixe luta, vai para um lado, ele pula, sai da água, solta, puxa, aí quando ele cansa, vai de lado. Ontem eu estava vendo uma briga entre um leopardo na televisão, um leopardo e uma piton, lá na África. E aí a piton estava lá e o leopardo ia lá e dava um tapa nela, e ela armava o bote com toda a força, e em cima, e tal, vai. Chegou uma hora que a piton ficou cansada. Aí o leopardo foi lá, nhoque, comeu. Porque a força da onça lá, do tigre lá, do bicho lá, era mais forte do que a da piton. Por mais que a piton lute, ela não pode resistir ao poder maior. Imagina Deus como Criador e as coisas criadas. Nós vamos retomar a vontade de Deus é poderosa semana que vem, mas eu quero que você entenda que a sua vida está debaixo das mãos do nosso Deus. Não há nenhuma tentação, nada que possa te afastar do amor de Deus. E nenhuma tentação veio sobre a sua vida que não seja grande o bastante que Deus não possa gerar um escape ou dois, e você volta de novo ao seio do Pai. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos pelo teu amor e a tua graça, pela segurança que podemos ter no Senhor. Apesar, Pai, das lutas e dificuldades da vida, muitas vezes, Pai, parecerem maiores do que podemos suportar, elas não são maiores do que o Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, o Senhor possa, Pai, que nos dar perseverança, que nós venhamos, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, a louvar, adorar e conhecer mais e mais do Senhor, para que nós possamos viver numa plenitude. É o que oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias a Deus.